todos, sejam bem-vindos a mais um Agro Jovem Podcast. Esse podcast que fala muito sobre sucessão familiar, gestão de propriedades rurais, de fazendas, liderança no campo e também comunicação e tecnologia. E estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast, como o Apple, Google e o Spotify. E também, para quem gosta de acompanhar o vídeo, temos também no YouTube. Sempre saindo atualizações nas redes sociais. Então não deixa de curtir lá, acompanhe também o vídeo aqui no YouTube e deixa um like para a gente chegar sempre mais longe. E hoje nós vamos direto ao ponto, trazendo um convidado aqui mais que especial, ele que está fazendo a sucessão familiar, trabalha com pecuária, genética, né? Genética Brangus. E Henrique, que vem lá de Martinópolis, no estado de São Paulo. Henrique Lanxarix, se eu não errei o sobrenome, que normalmente eu erro, mas seja bem-vindo aqui ao podcast, Henrique. Tudo bom? Fala, Lucas, tudo bem? Acertou perfeitamente, o sobrenome é esse mesmo. Queria aproveitar para agradecer o espaço, agradecer a oportunidade. Já tinha visto o trabalho de vocês nas redes sociais, é um privilégio estar aqui, poder acompanhar e bater um papo sobre esse assunto que a gente tanto gosta. E, enfim, vamos tocando aí, que é um privilégio estar aqui com você. Muito obrigado, viu? Não, show de bola. Eu que agradeço. E conta para nós um pouquinho, para o nosso ouvinte entender um pouquinho de quem que é o Henrique. Qual que é a sua relação com o agronegócio hoje, Henrique? Bom, vamos lá. Acho que desde que eu me conheço por gente, eu tenho uma relação muito próxima do agro. Eu estou na quarta geração de pecuaristas da família, que começou lá atrás com meu bisavô Herculano Pires. E, tenho 24 anos, sou formado em Direito, mas desde pequeno sempre tive assim, todas as férias, todas as oportunidades. Moro em São Paulo, mas sempre tive todas as oportunidades que eu tinha de poder estar na fazenda. Eu sempre procurei estar o máximo tempo possível lá, junto com meu avô, com os meus pais, com os meus primos, e acho que isso foi fomentando essa paixão, esse interesse, e acho que me levou a estar aqui hoje. Então, é uma história longa e tem muita coisa boa que fez a gente chegar até aqui hoje. E me diz uma coisa, é muito longe da sua casa, São Paulo, até a fazenda? Quantas horas dá? Dá umas 5 horinhas, um pouquinho mais. Eu já, quando eu era pequeno, eram umas 7 horas, a estrada melhorou. Inclusive, estou indo para lá hoje, mas a gente vai pegar 5 horinhas de chão aí, porque é longe, mas passa rápido. E a sua relação aí com o agro? Você sempre que pôde ia para a fazenda, acompanhava. O que mais te chamava atenção? Porque você vive uma realidade diferente, né? Você está na cidade e entende do agro, está no contexto do agronegócio. Então você vê os dois lados da moeda. E como menino que cresceu na cidade, mas que ia para o campo, o que te chamava atenção quando criança, que você gostava de estar sempre por ali? Olha, sempre, para mim, começou como, acho que toda grande coisa, ela, para mim, assim, na minha vida, sempre foi muito pautada em grandes exemplos, né? E então, quando criança, as idas para a fazenda eram oportunidade de férias, de estar sempre junto, de união familiar, porque isso meu avô, meus pais e meus tios também sempre fizeram muita questão de que uma família grande, de que a gente pudesse estar todo mundo sempre junto. Então, essa relação com a fazenda começou muito pela valorização da união familiar, mas com o passar do tempo, eu fui começando a ver aquilo não só como uma oportunidade de lazer, e fui querendo entender mais das coisas. Tive também um incentivo, meus pais estão à frente da gestão da propriedade, junto com meu avô, que já faleceu, meu saudoso avô Herculano Pires, mas meus pais estão há muito tempo é, atuando ativamente na gestão da propriedade, e eu fui, com o passar do tempo, começando a ter um olhar e um incentivo mesmo de todas essas pessoas, para acompanhar o que acontecia, para estar no dia a dia na lida com os campeiros. Então, eu ia para lá, pequeno no carro, já pensando que cavalo que eu ia pegar, pedindo para me acordarem para eu não perder o horário, que eu queria estar 5h30 da manhã arriando o cavalo para sair com a turma.
E então acho que foi uma coisa muito natural, mas muito pautada por bons exemplos. Então eu via meu pai fazendo uma coisa, queria fazer igual, via minha mãe conduzindo, minha mãe saindo a cavalo com a gente, também queria estar junto. Henrique, mas conta para nós, você morando em São Paulo e vendo um pouco dessa realidade, dessa experiência no campo, o que que te chamava atenção para querer voltar sempre à fazenda, estar ali no meio do campo, estar no meio dos animais? O que que te chamava atenção quando pequeno? Então, Lucas, para mim, acho que tudo na minha vida eu sempre me pautei muito em bons exemplos. E acho que muito dessa relação com o agro foi fomentada por grandes exemplos que eu tive. Então, acho que inicialmente, dando um passo para trás, a relação com a fazenda e com a propriedade em si começou como um lugar de muita união familiar. Então, eu passei incontáveis férias, feriados e afins. Acho que boa parte das grandes memórias que eu tenho na minha infância foram lá. E nessas oportunidades de estar lá em família, eu fui criando um olhar atento para o que meu avô fazia, o que minha mãe fazia, o que meu pai fazia, o que inclusive o meu primo André, que é um primo mais velho também, que tinha esse olhar um pouco diferente, não via a fazenda só como um lugar de lazer, fazia também. E foi algo que foi fomentando naturalmente esse interesse, essa paixão. Então eu ia para a fazenda já pensando que cavalo que eu ia sair, querendo, fazendo questão de estar lá e acordar 5, 6 horas da manhã para sair com os campeiros, para estar no campo, para estar a cavalo. E acho que uma coisa foi levando a outra. E era muito bom também chegar na cidade e contar e trazer uma outra realidade, né? Acho que tem uma história que minha mãe sempre conta que eu voltei de umas férias de julho, eu era bem pequeno e tava a professora fez alguma rodinha na sala e foi perguntando: o que vocês fizeram nas férias de vocês? Aí fui pra praia, fui viajar para fora do país, fui para Disney, fui não sei o quê. Quando chegou na minha vez, eu olhei para a professora e falei assim: eu trabalhei muito. Devia ter o quê? 5, 6, não, acho que até um pouco mais velho, devia ter uns 8, 10 anos. Ela olhou para mim assim e falou: trabalhou? Como assim, Henrique? Eu, não, é porque eu vou para minha fazenda e eu trabalho muito, acompanho meus primos, acompanho meu pai, acompanho meu avô, acompanho minha mãe. E daí depois ela encontrou minha mãe na saída e foi contar isso para ela. Minha mãe adora contar essa história até hoje, então acho que passa um pouco por aí essa minha experiência. Não, show de bola. E me diz outra coisa. Aos poucos você foi crescendo, você já gostava ali assim, e seu pai sempre incentivou você a ajudar no negócio, ou ele falou, não, foca nos estudos, vai ficar lá e vai estudar e tal. Você formou em direito, né? Então, assim, Isso. acredito que teve um pouco desse fomento aos estudos, mas como que é o fomento também a querer ficar no negócio, né? Então, isso foi uma coisa que sempre existiu. Acho que meus pais sempre deram muita liberdade, tanto para mim quanto para meus irmãos, para a gente fazer nossas escolhas, mas também sempre procuraram direcionar um caminho que eles acreditavam que seria o melhor para a gente. Então, todas as etapas de escolhas, tanto acadêmicas quanto profissionais, sempre teve muito diálogo com os meus pais, mas eles sempre incentivaram, sim. Então, e sempre fizeram questão porque eu acho que o gosto pela coisa, você pega muito, é, primeiro, não ouvindo seus pais e seus familiares reclamando do negócio em casa, né? Eu sempre, desde pequeno, vi esse brilho no olho do lado deles, essa paixão, essa realização em estar trabalhando junto e conquistando tudo que eles conquistaram com a Brangos HP. E então tem esse primeiro ponto de você cria um olhar de puta, valorizar a coisa mesmo, falar, nossa, eu quero participar disso. Se meus pais são tão felizes fazendo isso, porque eu não vou ser, entendeu? Então acho que esse é o primeiro ponto. E também acho que o incentivo de mostrar o que é, acho que o que cada um vai querer seguir, o setor que cada um vai querer atuar é consequência, é uma construção, mas acho que você dá essa oportunidade de conhecer e ver com outros olhos, você acaba conseguindo plantar essa sementinha que no fim é o que realmente
faz você virar a chavinha e querer estar envolvido num negócio, num projeto familiar. Então, Bacana. a gente tem até, desculpa, mas complementando aqui, eu tenho uma história acho que eu me lembro, eu devia ter por volta de 11, 12 anos e a gente ainda fazia leilão presencial naquela época. E meu pai até incentivou, minha mãe também, eu faltei uns dias, o leilão era no sábado, acho que ele foi quarta-feira para a fazenda, para estar fazendo as organizações finais. A gente chegou na fazenda, eles liberaram ir com eles, perdi aqueles dias de aula. A gente chegou no recinto, o recinto estava em obra ainda, não tinha acabado de ficar pronto, o cara tinha prometido uma coisa, não tinha entregado. E aí, para mim, assim, foi uma experiência muito marcante, porque daí foi aquela loucura de organização de evento. Então, eu lembro que tinha uma parede no fundo, assim, que tava do Tatersal, que estava totalmente inacabada. A gente deu um jeito, eu fiquei horas e horas carregando feno, a gente empilhou, fez uma parede de feno. Enfim, isso com 12, 11 anos de idade. Então, acho que eles, sim, sempre fomentaram e tiveram um papel fundamental, como eu disse, os bons exemplos, mas também incentivar e dar essa oportunidade. E o bom é que eles foram sempre te envolvendo aí no meio, né? E, Exatamente. e você já chega a estar à frente da gestão? Em que etapa você está hoje mais no envolvimento ali? Olha, hoje os diretores são eles, a diretora é minha mãe, tá? Durante muito tempo foi o meu avô, Herculano Pires, saudoso. Acho que até tenho aqui do lado, ó, uma fotinho para quem tiver no vídeo depois, eu e meu irmão criança com os meus avós lá na fazenda. E, então, por muitos e muitos anos, esse foi o projeto da Fazenda na Amélia, que é onde está a operação da Brancos HP, começou com o meu avô e com o pai dele, tá? Os dois herculanos. E minha mãe, acho que teve um processo parecido com o meu também, de envolvimento e paixão pela coisa. E meu pai não era pecuarista, mas casou com a minha mãe, pegou gosto e hoje em dia também participa ativamente junto com ela da gestão, é o atual presidente da Associação Brasileira de Brangos e, enfim, faz um trabalho espetacular e eu aprendo muito com eles. Mas, né, voltando à pergunta, nesse momento, eu, assim, eu ajudo eles da forma que dá. Eu estou à frente de algumas áreas, tá? Eu, por muito tempo, tinha essa vontade de estar junto, de estar participando ativamente, de ter responsabilidades e funções, mas não conseguia muito pela distância, pela barreira física. Então, eu estava morando em São Paulo, até em dado momento, quando eu não tinha carta, era difícil ir, uma outra fase da vida, e veio a pandemia, e, e eu tive a oportunidade enfim, de ter o privilégio de estar morando na fazenda, fiquei morando na fazenda a pandemia inteira, e com um olhar, acho que um pouco atento e também mais jovem, consegui ver algumas brechas na operação para estar tendo esse envolvimento. Então, hoje eu estou à frente de toda a condução do marketing da Brangos HP, também ajudo e participo ativamente com meu pai também da parte comercial, então tanto até atendimento aos clientes, organização dos eventos. A gente fez um dia de campo para mais de 250 pessoas na fazenda em maio. Vamos ter um leilão agora no próximo sábado. E então eu acho que se eu pudesse falar o que eu estou à frente hoje, né, são principalmente nessas duas áreas, tanto no marketing, em organização das mídias sociais e divulgação, e também da parte comercial, de comercialização mesmo de reprodutores da raça Brancos. Bacana, bacana. Ali, então, a sua mãe que ela é hoje a que está mais à frente do negócio e E quando a gente pensa em sucessão familiar, a gente pensa em aprendizado sobre o negócio, né? Não é uma questão de quem manda mais ou menos, não é nada a ver com isso, mas assim o envolvimento que o jovem vai tendo na organização, na operação, na gestão de uma propriedade rural. É essa que é a sucessão bem realizada. E se você pudesse ter um grande aprendizado sobre negócio, que talvez você teve com seu pai, com a sua mãe, ou com seu avô, que
é um jeito de olhar para os negócios, principalmente na pecuária, a qual você está inserido, que você aprendeu ali dentro de casa, na família, e que você percebeu que isso pode ter feito a diferença no sucesso que vocês estão tendo há mais de 4 gerações? Olha, acho que se eu fosse ficar listando todos os ensinamentos aqui, acho que a gente podia passar algumas horas nessa prosa, mas o meu avô, Herculano, ele era assim, um empresário mesmo brilhante. Era um cara totalmente à frente do tempo, uma cabeça para negócio, uma visão para negócio, um olhar empreendedor que acho que todo mundo que teve a oportunidade de sentar à mesa com ele reparava. Era um cara de uma presença e acho que ele ensinou e formou muita gente com todo o conhecimento que ele tinha. E na geração de baixo, vendo a minha mãe e o meu pai, eu, eu consigo ver uma oportunidade de aprendizado pelo perfil de cada um deles. Eles são, assim, absolutamente diferentes, mas se complementam muito bem. A minha mãe, ela tem uma visão muito focada, assim, todo número é na ponta do lápis. Ela tem uma condução muito sóbria do negócio. Ela sabe que a pecuária é cíclica, então por isso você precisa estar sempre preparado, saber tomar risco, mas o risco necessário. E o meu pai, por outro lado, é uma cabeça também assim fazedora, é um trator, porque ele vai pensando, vai executando. Tenho também uma veia empreendedora muito forte e também uma capacidade comercial que, que é assim, que chama atenção. Então eu vejo eles nessa gestão com muito equilíbrio e se complementando. Então, para mim, eu tento pegar o melhor dos dois. É, e eles acabam assim, não tem jeito, né? A gente sabe que tem discussão, tem briga, e muitas vezes eu acabo ficando no meio ali e entendendo um lado do outro o que quer fazer, e também entendendo a preocupação em conduzir o negócio, saber que a pecuária é cíclica. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, mas eles sempre se acertam e conduzem o negócio com muita, assim, muita destreza. Show. E nessa frente, você falou que a sua mãe, ela entende muito da gestão, ela que está mais na frente disso. Ela já começou a ir te passando o que avaliar para fazer uma boa gestão. Ela está te ensinando a fazer uma gestão de uma fazenda, porque você é o próximo, né? Digamos assim, que vai tomar decisões em algum momento. E a gente nunca se prepara para assumir uma fazenda, mas tem todo um hall de conhecimentos e gestão e números que facilitam transmitir essa compreensão do negócio, né? Não só do negócio, mas do mercado. Como ele tem, como você muito bem citou, ele é cíclico, né? E o que você já está envolvido nessa prática? O que vocês estão avaliando? Ela passa as decisões de por que ela está tomando alguma decisão? Como que é feito isso na prática mesmo? Olha, a gente tem um lema aqui dentro de casa que, que se aplica totalmente para a operação, que é o seguinte: medir para controlar e controlar para melhorar. Então, absolutamente tudo da operação é controlado. Então, desde a parte financeira, a gente tem o Integra, do Antônio, do grande Antônio Schacker, que é parceiro de longa data nosso. A gente tem o Integra, tudo está controlado. A gente está. Então, tudo, assim, tudo que quando vai fazer investimento, quando não vai, o que é momento, assim, eu vejo isso diariamente, esse controle, essa preocupação com os gastos, em saber, em direcionar no que vale a pena gastar, porque a gente sabe que se não tiver o pé no chão, você pode tomar um tombo. Então, assim, e minha mãe traz muito isso, assim, tanto na educação
pessoal que ela deu para a gente, como na nossa formação como pessoa, às vezes para mim, para os meus irmãos, que isso é algo que veio muito do meu avô, ter uma relação boa com as finanças, saber se organizar, saber se planejar, pensar a longo prazo. E eu vejo isso assim diariamente na condução deles do negócio. E, e muito dessa organização. Então, desde antes, desde pequeno, quando acontecia de ter reunião de planejamento de safra na fazenda, eles chamavam a gente para acompanhar, para entender o raciocínio, saber, a gente está pensando em fazer isso, mas a gente vai ter que deixar de fazer tal e tal coisa para conseguir chegar ali. A gente quer produzir tantos embriões por ano, mas tá bom, então agora nessa parte de investimento em infraestrutura a gente não vai conseguir fazer aquilo. E isso foi um aprendizado constante, né? Poder acompanhar essas escolhas e entender que cada hora cada momento vai chegar para você investir ou tomar determinado passo no negócio. Então, isso é algo que eu acompanho diariamente e aprendo muito, assim, principalmente com a minha mãe, com esse olhar que ela tem com o negócio. Show, show. Produtor rural, use os números a seu favor. Organize a gestão financeira da sua propriedade rural. Tenha os custos de produção sob controle. Eu sei que você tenta fazer o melhor que você pode, mas como você está medindo isso? Solicite uma demonstração gratuita e entre para o mundo da gestão como milhares de produtores vêm fazendo para ser mais eficiente na sua atividade. E vocês tocam a pecuária ciclo completo, né? Isso mesmo, isso mesmo. Qual que é os maiores desafios que você vê hoje na questão da operação da pecuária? Vocês utilizam alguma tecnologia, talvez, para facilitar esse manejo? Como é que está essa frente hoje operacional? Olha, a gente tem a pecuária de ciclo completo, a gente trabalha diretamente, assim, o que a nossa marca é mais conhecida é pela comercialização de genética da raça Brangus. Então a gente tem muita tecnologia dentro da propriedade, tá? E a gente busca levar isso para todas as frentes. E também é muito legal que essa busca por tecnologia dentro da propriedade não teve que vir de mim da quarta geração, na verdade, né? Eu acompanhei e cresci vendo meus pais, meu avô, já fomentando essa introdução de tecnologia dentro da propriedade. E então a gente vê dentro por exemplo, da produção de reprodutores da raça Brangus, a gente faz avaliação genômica em todos os reprodutores, a gente faz avaliação de ultrassonografia de carcaça, a gente tem todas as DEPs, enfim. Então, não tem como fugir. A gente tem que se preparar e tem que estar cada vez mais atrelado com a tecnologia, porque a gente acaba encontrando muita dificuldade no dia a dia. Mexendo com uma raça Brangus que tem, assim, eu vejo como uma mega ferramenta genética para o pecuarista brasileiro, mas a gente, obviamente, tem dificuldades no manejo. Você tem que ter uma atenção muito forte na maternidade, você tem que ter uma estação de monta muito bem definida no momento dela, para não deixar o bezerro nascer na época ruim. Então a gente encontra assim algumas dificuldades e vem tentando a formação de equipe também é algo que é muito complicado. E não adianta, se você tem que ter isso, eu vejo também muito dos meus pais, você tem que olhar para o seu colaborador com o lado humano, você tem que ter cobrança, tem que estar em cima, mas você tem que também entender o que aquela pessoa gosta, tem que saber elogiar, tem que querer fazer a melhor moradia possível para o seu colaborador. Então são coisas que assim eu fui vendo essa dificuldade ao longo dos anos e tento internalizar o máximo possível para, enfim, no momento que tiver que tomar as decisões
junto com os meus primos, enfim, eventualmente também com os meus irmãos, tá totalmente preparado para saber quais são os calos do negócio e conseguir me sair da melhor forma possível. É isso aí, tem que ir pegando um pouco da gestão, um pouco da operação, vendo onde dá para cortar custo, onde dá para aproveitar a oportunidade e é assim que vai crescendo, né? Você É falou isso aí aí. do seu pai, do seu avô, né? Que tem o timing para o negócio, né? O seu avô. Então, assim, ter o timing para o negócio é saber ter todos os números na mão e saber como é que aquilo se comporta, né? Que esse ciclo da pecuária aí, muitos ainda tomam decisões nos momentos errados, né? Não só na pecuária, mas em todo o mercado tem esses ciclos e quando as coisas caem, né? Os preços caem, talvez pode ser uma boa oportunidade. Então, assim, é saber entender um pouco disso para colocar em prática. E você hoje, você está auxiliando nessa frente dos leilões, tudo mais? Conta para nós, o que é que vocês estão inventando com os leilões? Vocês comercializam os bezerros de vocês? Vocês fazem de terceiros também? Como que é isso? Olha, primeiro, esse ponto que você trouxe é fundamental. Acho que a vida inteira eu ouvi que o mercado da pecuária ele é cíclico, então você tem que saber, é, e acho que tem que acreditar também no mercado, né? Porque a gente sabe que ele se recupera, a gente sabe que ele volta. A gente viu nos últimos anos uma alta histórica da arroba, resultados espetaculares para a gente que comercializa reprodutores com valor agregado. É, sim, foi espetacular, não tem o que falar. E agora a gente vê o mercado um pouco mais em baixa, começando a se recuperar. Mas é justamente isso, você acreditando que o mercado é cíclico, você consegue ter a visão das oportunidades. Então agora a gente vai estar fazendo um leilão no próximo sábado, no dia 23, e é uma baita oportunidade para o comprador, porque ele vai estar tendo um ganho, uma oportunidade, por exemplo, está tendo um ganho genético, comprando reprodutores por preços que há pouco tempo atrás eram inimagináveis. E sobre a nossa oferta, o que a gente foca é na venda de reprodutores da raça Brangus. Então a gente faz a vida inteira, a vida inteira não, faz há 25 anos, a minha vida inteira, né? Não a vida inteira dos meus pais e do meu avô, leilão de genética da raça Brangus, tá? Em que a gente oferta reprodutores, tanto sejam machos quanto fêmeas. E então a gente não vende bezerro, tá? O nosso negócio é vender touro e vaca, e novilhas também, alinhados com o projeto de carne do nosso comprador. Então o cara quer, por exemplo, está fazendo um programa de carne de qualidade, está precisando de matriz que tenha índices altos de marmoreio. A gente vai ter a matriz lá para o cara com avaliação de ultrassonografia de carcaça, avaliação genômica, DEP, tudo direcionado para atender da melhor forma aquele produtor. E sob estratégia de comercialização, a gente aí vem um pouco também do olhar empreendedor do meu pai que eu falei anteriormente. A gente desde antes da pandemia a gente já fazia, olha isso, Lucas, a gente desde antes da pandemia já fazia leilão virtual. E então quando veio a pandemia, para a gente não foi, a gente não teve que se adaptar, nossos clientes já estavam acostumados com aquilo e foi um sucesso. A gente, no fim do ano passado, conversando com o Lourenço e com o João Campo, da Central Leilões, até aproveitar para mandar um abraço para eles, parceiraços nossos de longa data, a gente pensou, olha, a gente já faz o leilão virtual desde antes da pandemia. Com a pandemia foi todo mundo para o virtual e viu a baita ferramenta que é. A gente tem uma marca forte, o pessoal procura a gente, o pessoal quer nossos reprodutores, por que a gente não vai fazer um negócio diferente? E aí a gente optou em fazer o primeiro dia de campo da fazenda depois de 24 anos, se não me engano, 23 ou 24 anos. E a gente fez um dia de campo na fazenda para trazer o pessoal, mostrar um pouco do nosso trabalho. Então a gente organizou pela manhã um dia de campo. Então a gente montou um time de especialistas, falou de
avaliação genômica, falou de bem-estar animal com o professor Matheus Paranhos, falou de avaliação de ultrassonografia de carcaça com a Liliane da DGT, falou de nutrição e manejo de pastagem com o Marco Gambale. Então a gente montou uma mesa de craques, falou de gestão de pecuária com o Ronaldo Bosco da Terra Desenvolvimento também, que é um cara que manja pra caramba. Então a gente montou uma mesa de craques para passar um pouco do conhecimento deles e que eles auxiliam a gente na nossa operação também para o nosso comprador e trazer uma visão otimista mesmo, com um time de especialistas, trazer uma visão otimista para o pessoal que a gente estava recebendo na fazenda. E foi um sucesso, porque à tarde a gente fez o leilão, que teve um resultado expressivo, e acho que é um pouco isso assim do que a gente adotou de estratégia comercial esses anos para vender nossos reprodutores, e também a gente vende pacotes de embrião. Então, principalmente por conta da barreira sanitária, que parou de permitir que tivesse animais entrando do Rio Grande do Sul, inclusive no Paraná, Santa Catarina, a gente viu a venda de pacotes de embrião como uma mega ferramenta para a gente conseguir fazer nossa genética chegar no Brasil inteiro. Então é algo que a gente adotou nos últimos anos, deu um super resultado e acho que é um pouco isso que a gente vem fazendo. Não, show demais. E eu vi ali que vocês fazem leilão virtual e tudo, se o produtor tá comprando, né, é porque tá dando certo. Eu acho que usar a tecnologia a favor é importantíssimo. E você ali, quando você trouxe os palestrantes, você queria trazer uma visão mais positiva, né, do mercado e dos negócios. Qual que é a sua visão positiva quando você está olhando agora para a pecuária, possíveis mudanças? O que é a expectativa sua hoje quando você pensa para o mercado? Não só na pecuária, mas com o agronegócio como um todo, mas mais focado mesmo na pecuária porque você está mais próximo, né? Bom, Lucas, acho que nesse ponto, acho que passa muito daquela história que você falou no começo, de eu como um menino que fui criado na cidade mesmo e tenho muitos amigos que não têm a menor relação com o campo, né? Então eu escuto muita coisa que obviamente não concordo e tento passar uma outra perspectiva, né? Então, do que eu vejo do agro para agora uma necessidade de saber se posicionar mesmo, de saber vender o lado bom do trabalho, do que é o agronegócio mesmo, né? Não o ogronegócio, que o próprio pecuarista, o próprio produtor não gosta de quem faz, de quem comete ilegalidade. A gente, então acho que tem esse ponto que é importante para caramba a gente conseguir vender o que tem o que vem sendo feito de bom e também pensando na pecuária em si, acho que tem muita coisa para a gente fazer, tá? Acho que o mercado consumidor está ficando cada vez mais exigente, então o produtor rural vai ter que, e o pecuarista principalmente, vai ter que se planejar, se organizar, investir em tecnologia para produzir uma carne cada vez mais de qualidade, para conseguir entregar, porque o consumidor ele vai cobrar a qualidade. E quem não investir, quem não se preparar, vai ficar para trás. E acho que tem muitas tendências vindo para ficar. A própria genômica que eu já mencionei, acho que é uma tendência assim que vem para ficar para quem trabalha com genética, para quem trabalha com carne de qualidade. Não, e acho que assim outra tendência, pensando agora focado na pecuária que vem para ficar também como eu falei, da genômica. Acho que também o próprio bem-estar animal é algo que a gente também já procurou implementar na fazenda há muito tempo pela referência que é a Carmen Pérez, que é super amiga da minha mãe. Elas participam do núcleo feminino do agronegócio juntas e eu vejo isso, eu vejo o mercado, eu vejo o agronegócio em si e a pecuária com uma necessidade de mostrar o que vem sendo feito, tá? De bom mesmo, do que o pecuarista faz, do jeito que o pecuarista lida com a terra, do bem-estar animal.
E, e acho que assim, são tendências que vêm para ficar e precisa mesmo saber punir quem está fazendo coisa errada. Para a gente parar de ter aquela ideia, que é o que eu vejo muito aqui, como na vivência no dia a dia da cidade, que sai, obviamente, é muito noticiado o que acontece de errado, e mas aí acho que o setor como um todo precisa se organizar para veicular mesmo o que vem sendo feito de bom. Não, é isso aí. A gente tem que mostrar o que faz de bom, né? Eu vejo muita gente na internet, principalmente, e eles vivem do problema, parece, né? Só querem defender o agro e falar mal do pessoal da cidade, mas temos que fazer aquele marketing que mostra o trabalho sendo feito, né? Que É mostra o isso. dia a dia do produtor rural, que mostra o dia a dia do pecuarista, que mostra lá a lida no campo, né? É mostrar as belezas do campo, né? E não ficar só vivendo do problema e criticando, daí joga a culpa para política, e daí joga não sei o E, que. Eu acho que a gente é melhor do que isso, e, sabe? e acho que ter a consciência do que de fato precisa ser melhorado, né, Lucas? Acho que até a gente vem aqui como novas gerações para saber reconhecer o que tem espaço para melhora, porque sempre vai ter, né? De um jeito ou de outro, Sempre. sempre vai ter coisa para melhorar, para crescer. Então acho que é bem por aí mesmo. É, não, tem muita coisa para fazer ainda pro Brasil para frente. E acho que nós não podemos ficar perdendo tempo, né, com picuinha, né, com coisa que não agrega valor, né? É o É isso povo aí. que só gosta da reclamação. Então a gente consegue. Hoje ficou muito simples monitorar o clima da sua fazenda. Com uma estação como essa, você consegue ter dados de chuva, temperatura, umidade, todas as variáveis climáticas em tempo real, diretamente no seu celular. Solicite uma demonstração e veja as vantagens e benefícios que uma estação pode trazer. Realize pulverizações com mais eficiência, tenha dados quanto seguro rural e saiba exatamente quanto que choveu. Solicite hoje mesmo um orçamento e veja como ficou simples de ter dados climáticos na sua propriedade. Me tira uma dúvida, eu de pecuária eu não entendo muita coisa, e de boa então, qual que é a maior vantagem dessa raça da Brangus que você comentou aí conosco? O diferencial, porque tem Nelore, tem outras raças, né? Mas por que vocês focaram nessa? Olha, a história da raça Brangus na propriedade, vou contar um breve histórico de como chegou na propriedade, como chegou lá na Fazenda na Amélia, e a gente começou a criar a raça Brangus. Isso veio com o meu avô. Ele só assim, o projeto pecuário dele, não só, né, mas ele fazia uma pecuária de corte só, né, ele não tinha ainda a produção de reprodutores da raça Brangus na operação dele, tá? E a minha mãe foi se envolvendo, e o meu pai também ia constantemente com ela para a fazenda, e começou a pegar gosto, começou a se envolver, começou a entender. E em dado momento, minha mãe e meu pai procuraram meu avô para perguntar sobre a possibilidade de criar cavalo na fazenda. Meu pai era apaixonado por cavalo, a gente era vizinho da antiga King Ranch, a gente é ainda, né? Aqui agora não é a King Ranch, saiu, mas a gente era vizinho deles. É, com, Fizeram a compra de algumas matrizes da King Ranch, queremos criar cavalo. Meu avô, naquele momento, achava que não seria o melhor caminho e falou: por que vocês não fazem o que falta aqui e começam a fazer um plantel da raça Brangus? Ele já tinha comprado aí vai a cabeça dele à frente do tempo, já tinha comprado alguns reprodutores da raça Brangus para conseguir fazer a terminação mais cedo, então já vem desse ganho na precocidade, tá? E aí começou essa história, meus pais abraçaram o projeto e começaram a criar reprodutores Brangus até formar a marca da Brangus HP. Entrando no ponto que você trouxe de o que tem de ganho, acho que a própria Associação Brasileira de Brangus fala que o Brangus é a marca do Brasil, porque você tem um desempenho. O Nelore, a gente sabe, é uma baita ferramenta, é uma baita raça, tem gente fazendo trabalho espetacular com o Nelore, mas você consegue ver na raça Brangus um alto desempenho em todos os biomas, tá? E, e um ganho na qualidade de carne
e uma alta adaptação. Então é um animal você pode ver, a gente vende, a gente tem clientes em praticamente todos os estados, a gente vende para o norte, vende para o nordeste, e o pessoal fica muito satisfeito. É touro que cobre vaca, que tem alta performance em condições extremas que a gente tem nesse Brasilzão. Você falou, contou que tá um calor aí, né? Então a gente vende touro brancos e a pessoa fica contente. E então é uma ferramenta assim para você usar e ter ganho e ter assim fenomenal. É uma baita ferramenta genética. Não, show, show. E esse leilão que vocês vão fazer aí, o pessoal acha onde para quem quiser tiver interesse procurar? Porque agora tem uns aqui que estão ouvindo a gente que ficou interessado. Oh, coisa boa! O leilão ele vai ser transmitido no dia 23, a partir das 13 horas, ao vivo no canal do Boi, também nos canais da Central Leilões, tá? E a gente vai estar disponível. Você já tem meu contato, se tiver gente interessada, pode mandar que a gente conversa, a gente recebe, a gente dá um jeito. Mas a oferta vão ser 100 touros, tá? 100 reprodutores da raça Brangos e também alguns pacotes de embrião. Show, show. Agora, para fechar, Henrique, o que que você, como um sucessor que está aí aos poucos desbravando, né, os negócios da família, o que que você espera para daqui 10 anos? O que que o Henrique vai estar fazendo daqui 10 anos? Será que vai estar no mesmo negócio? Será que vai estar empreendendo novas frentes, outras atividades rurais? Qual que é o pensamento? Que para um jovem de Olha, 24 anos, sonhos tem, né? e tem de monte. Mas, assim, o que eu vejo, acho que, sobretudo, é que a gente possa fazer uma governança familiar da minha mãe, junto com as minhas tias, com muita eficiência, tá? Para a gente sempre conseguir manter a união familiar, que acho que isso é o mais importante. Então, acho que pensar em uma sucessão, em uma governança de sucesso é pensar em todo mundo bem, todo mundo contente e com os pingos nos is serem bem colocados para estar tudo certo e a família permanecer unida. E pensando um pouco no negócio, acho que hoje a gente ainda não tem, aí entrando um pouco aí no seu ramo, a gente ainda não é agricultor, tá? Então a gente tem sim integração lavoura-pecuária na fazenda, a gente faz isso, mas eu, como jovem e como um amante do agronegócio, não dá para não se impressionar com a capacidade que nosso Brasil tem de produzir grãos, né? Então, para mim é uma coisa que eu quero sim entender, quero aprender, quero conhecer mais e eu tenho meus primos que já estão tocando também a parte de fruticultura, estão plantando avocado em Avaré. Então, acho que um sonho que eu tenho é conseguir me especializar cada vez mais, conseguir contribuir para a minha família do jeito que for, e que a gente consiga também fazer, acho que para mim, essa ideia de você plantar grão e engordar boi é um espetáculo, é o caminho, é um jeito que você vai conseguir ter um ganho de produtividade, que você vai ter uma diversificação, então você vai ter várias cestas e vai ter uma operação segura. Então acho que é isso. Se eu pudesse traçar, é que a família continue unida, todo mundo junto, todo mundo aprendendo um com os outros e, e que a gente possa crescer nossa operação, a gente possa ter mais eficiência e, e ir no, e nesse caminho que tem muita coisa para fazer. Show, show. Muito bom, Henrique. E, fechando, uma mensagem para os jovens aí, que tem muita gente que escuta a gente, que nos escuta e tá ali, tá nessa frente de querendo assumir, às vezes encontra alguma resistência, às vezes até tem um incentivo, mas não sabe para onde correr. O que que você diz para um cara desse? Olha, eu acho que se eu pudesse dar um conselho seja observador. Queira, não queira dar um passo maior que a perna e achar que quem veio antes de você não sabe de nada. Então seja observador e defeito todo mundo vai ter, mas saiba enaltecer tudo que as pessoas que você escolher para você como exemplo, que são exemplos para você e que estão lá no dia a dia junto,
saiba olhar para o melhor de cada um, porque aí você vai conseguir extrair muita coisa positiva e também busque sempre o diálogo, busque estar com o olhar atento também para ver as oportunidades de diálogo, ver onde o pessoal que está vindo antes de você eventualmente tem dificuldade, você pode somar. Acho que a pior coisa é querer é, fazer, fazer braço de ferro entre as gerações. Acho que quando os dois traçam um norte e dá espaço para ideias novas, mas também busca aprender com quem já viveu muita coisa antes de você, acho que esse é o caminho perfeito, Lucas. Não, show de bola. Henrique, qual que é o Instagram de vocês ali? O nosso Instagram é @brangosHP, o, o meu pessoal @ikilanksarix, aí é complicado pra caramba, mas é IKE Lanksarix, e E acho que quem quiser acompanhar um pouco do nosso trabalho vai ter, a gente está postando diariamente lá tudo que a gente vem fazendo e vai ser um privilégio também. Show, show. Queria agradecer então esse bate-papo para entender um pouquinho desse contexto da pecuária, como você vem realizando essa sucessão familiar, que muitos aqui nos escutam e às vezes eles não precisam de um curso, eles não precisam de todo um envolvimento externo, às vezes eles só precisam ter um bom exemplo, né? Então, esse é o objetivo aqui do podcast, Henrique, é trazer histórias, trazer exemplos, porque às vezes é o que falta para um jovem, uma esposa, alguém está querendo se envolver um pouquinho mais e acha que não teria espaço ou não sabe por onde começar. Então, esse é o objetivo aqui do nosso podcast, por isso que eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui. Muito obrigado, Henrique. Valeu, Lucas, e acho que é isso mesmo. Acho que tem que se preparar. Eu, por exemplo, agora acabei de me matricular num MBA da Exalc de agronegócio, mas é isso aí, você tem que olhar para os bons exemplos e tem que tá próximo, porque com diálogo e com vontade de aprender e somar, você vai arrumar o seu espaço. Show. E é um baita MBA. Tô para entregar o TCC esse mês aí. Pô, vamos conversar então, que eu quero saber como que é. Muito bom. E Pegado, mas é bom, bem completo assim. Bons professores, vale a pena. show de bola. E Show. também aproveitar para fazer um convite para você para ir lá na fazenda, comer um assado, conhecer um pouco mais da raça Ô, Brangos. A porteira tá aberta, tem que comer uma carne Brangos que eu tenho uns vai ver que parentes é aí em São diferente o Paulo trem. lá que eu tô querendo visitar, uma dessa encaixa aí. Os meus parentes ali Então, por Matão, né? Matão, conhece? sei. E aí você Mas já, ó, já emenda a visita, vai ter carne Brangos e uma cervejinha gelada pra gente. show de bola. Obrigado pelo convite. Henrique, uma boa semana para você e para você que está nos ouvindo. Não deixe de curtir esse vídeo, deixar a estrelinha lá no Spotify, compartilhar com um amigo. Seja sempre bem-vindo ao AgroJovem Podcast. Até a próxima, um abraço.